Super N, primeiras notícias. A gente está recebendo com muito prazer aqui nos estúdios para um bate-papo o jornalista e escritor mineiro Eduardo Ferrari, que lança hoje aqui em Belo Horizonte, para ser mais exato, daqui a pouquinho, o livro Elétrico. Aliás, para quem está nos acompanhando na live, eu vou pedir ao nosso Paulo Duarte para poder mostrar. Fecha aqui no livro do nosso Eduardo Ferrari, meu caro Paulo Duarte, o livro Elétrico. E essa obra conta a história de um menino portador do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E, aliás, é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Eduardo Ferrari, jornalista e escritor. Aliás, ele é marido de uma grande jornalista também com quem eu tive o prazer de trabalhar. Eu sei que ela está nos ouvindo, a Ivana Moreira. Um alô especial para minha querida Ivana Moreira, com quem eu tive o prazer de trabalhar, inclusive em outra emissora de rádio aqui em Belo Horizonte. Eduardo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Prazerão te receber. Bom dia para o ouvinte. Obrigado pelo convite. Prazer todo meu. Prazer é nosso. Bom, pra gente começar esse bate-papo, Eduardo, o que é esse transtorno? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, as pessoas simplificam falando que é o TDAH. Como o próprio transtorno diz, ele tem duas características. Uma é a hiperatividade e outra é o déficit de atenção. Pode tanto ser 50%, como pode ser um pouco mais de hiperatividade, um pouco mais de déficit de atenção. Eu não sou terapeuta, eu não sou médico, eu sou um portador de TDAH e eu descobri isso por causa do meu filho caçula. O que acontece? Quando ele começou, ele tá com 11 anos, lá por volta dos 7, ele começou a ter muita dificuldade de escrever, ele não conseguia escrever. E aí a gente começou a pesquisar, descobri que a pessoa tem TDAH não é uma tarefa fácil, é uma pesquisa multidisciplinar. Você não vai só lá você não vai no clínico geral e ele bate o olho, é TDAH, não é assim. E aí eu descobri, conversando com um monte de terapeuta, essa história já tem 5 anos, né, ele dos 7 aos 11, eu descobri que eu também tinha todos os sintomas. Eu falei, não é possível. Aí não sabia até então. Não sabia. E aí eu fui pesquisar, e no Brasil existem 2 milhões de adultos não diagnosticados. Ou seja, porque lá nos anos 70, 80, até os anos 90, não era normal você fazer essa pesquisa. Aí eu falei, gente, isso assim, não é só, isso explica muita coisa, né? Isso explica muita coisa. A criança, quando ela é hiperativa ou tem o déficit de atenção, ela é muito agitada. Mas o adulto, quando ele passa a vida dele sem ser diagnosticado, ele chega na fase adulta com muita impaciência. E eu sou uma pessoa impaciente. Eu falei, gente... Tá explicado então, né? Você encontrou a explicação ali para muita coisa que certamente você viveu na infância, na adolescência, no escola. Aí eu falei, gente... Pronto, encontrei uma explicação para muitas das coisas. Por que eu sou uma pessoa impaciente por natureza? E aí eu descobri, por causa do meu filho, ele passou por várias escolas, que ele sofreu um preconceito danado. Porque ele cresceu, ele virou um menino, ele tá enorme. E ele, ao contrário das crianças de 7, 8 anos, só agora, com 10, 11, é que ele começou a escrever e ler. E aí ele sofria de um preconceito, e embora aparentemente ele seja uma criança normal, ele tem um transtorno. Não é uma doença, óbvio. Não é como você bater o olho em outros tipos de síndromes e de transtorno e identificar, não, aquela criança tem problema. É o caso do autismo, por exemplo, a síndrome de Asperger, que é uma coisa que às vezes é até difícil de ser diagnosticada. Assim, a sociedade às vezes aceita mais, tem mais tolerância do que com uma criança que aparentemente não tem nada. E aí eu passou isso na minha família. As pessoas chamavam meu filho caçula de mal educado. Ou seja, como se a culpa também fosse dos pais. Aí eu falei, gente, isso é um preconceito louco, ele não tem culpa. Já está confirmado, os estudos médicos, de que é uma alteração química no cérebro. Ou seja, está além do poder dele. Mas com o tempo, eu também fui alfabetizado tardiamente, com 9 anos. Mas com o tempo, o cérebro da gente encontra um caminho. Então você aprende a ler, aprende a escrever. Eu fiz faculdade, enfim, depois a vida transcorre normalmente. Mas nessa fase de criança, aí os coleguinhas dele, que são muito mais novos, sabem ler e escrever, e ele não.
Ele não consegue ler uma placa. Hoje sim, mas lá com 7 anos. Eu falei, gente, o preconceito que ele sofre, assim, da própria família. E eu achei relevante começar a pesquisar isso. E o livro não é didático, o livro não é técnico, o livro são as histórias que eu vivi com... Ele chama Gabriel, mas o personagem no livro é o Bernardo, com o meu filho caçula, e que virou um romance. Ele tem início, meio e fim, ele está romanceado. Não tenho a pretensão nenhuma de ser um especialista no tema, é só aquilo que eu vivi. Aí eu descobri que, na verdade, eu convivo com TDAH há 40 anos. Eu falei, nossa, mais tempo do que eu imaginava. E as histórias são reais, todas as histórias que estão aí aconteceram. O livro é um trabalho de 2 anos de produção. Além das histórias, ele foi ilustrado por um artista plástico de São Paulo, que é bem respeitado por lá, que é o cartunista Paulo Stocker. Aliás, um belíssimo trabalho. Eu tô folheando o livro aqui, Eduardo, muito bem feito o trabalho de ilustração. Então. E eu até te pergunto em relação ao livro aqui, Eduardo, eu vejo que a linguagem dele é uma linguagem muito fácil, simples, acessível. Para quem que é voltado o livro elétrico? O livro elétrico, ele é a princípio um livro infanto-juvenil, mas que tem atraído a atenção dos adultos também. Eu confesso que estou aqui curioso, pelo pouco que folhei o livro aqui, estou curioso. Então, eu tenho muitos depoimentos de mães que leram, aí você descobre que existe não é uma comunidade, né, mas existe um público enorme. Quando você fala em 2 milhões de adultos com TDAH, aí você fica imaginando que tem quase isso também de criança, né? E aí isso representa quase 2% da população brasileira. E é um contingente que não pode ser ignorado. Eu até vejo, Eduardo, nos últimos anos, por exemplo, a gente falou agora há pouco de síndromes do espectro autista, por exemplo, como Asperger, o próprio autismo, que tem ganhado um espaço na mídia aqui com a gente. Muitas vezes a gente discute esse assunto, mas esse transtorno, o transtorno por déficit de atenção com hiperatividade, muitas vezes ele não é discutido, ele é até certo ponto, me parece, desconhecido, né? Então, como é que você avalia isso? Você que vive isso, que viveu na infância, na adolescência principalmente, e agora vivendo isso com seu filho dentro de casa. Tem um pouco disso que eu acho, assim, as pessoas acham que a criança é mal educada, porque aparentemente ele não tem aquele problema de relacionamento que o espectro autista traz, ele não é antissocial, como seria o Asperger, ele tem problema ele tem 2 problemas básicos, ele não consegue ficar quieto. Não adianta você falar com ele, fulano, fica quieto, daí ele para. 5 segundos depois, se ele tivesse aqui, ele estava rodando isso aqui, deixando todo mundo louco. Mas não é porque ele é mal educado, é porque tá além da força dele. E eu acho mesmo que o tema é pouco discutido. Ao produzir o livro, eu fiz uma pesquisa de personagens mundo afora e eu descobri que existem mais personagens com TDAH, talvez os autores não tivessem essa pretensão do que a gente imagina. Por exemplo, a gente pega o Calvin Haroldo, ele foi escrito lá nos anos 80. Talvez o autor não tenha pensado em TDAH, mas o personagem tem todas as características. Você pega outros personagens, o Fantástico Mundo de Bob, aquele outro, a Mansão Foster para Amigos Imaginários, tem um personagem francês que chama Pequeno Nicolau. Aí eu descobri que o jeito de falar disso é da forma lúdica. Foi nesse princípio que surgiu a ideia. Eu não vou escrever um livro sobre TDAH porque eu não sou médico, eu não sou terapeuta, mas eu posso contar as histórias que aconteceram comigo, com o Gabriel, que virou o personagem, desse jeito. E trabalhar isso de uma forma de diminuir o preconceito. Tem histórias, o Gabriel está muito orgulhoso do livro, mas tem histórias que aconteceram no livro que é óbvio que parecem engraçadas e que ele não fez com a intenção de ser engraçado. Um dia, tá lá no livro, ele alagou a casa no primeiro andar, e para que a gente não visse que ele ligou todas as águas do banheiro, ele pôs uma toalha, não fazia barulho. A gente só percebeu umas 3 horas depois. Quando o mal já estava feito. Quando estava tudo alagado. E aí, quando a gente foi conversar com ele, eu quase furioso, né? Cheguei lá, ele, eu queria ver o que acontecia. A explicação mais óbvia de todas, né? O que acontecia? Aí eu falei, gente, como é que você vai brigar com um menino que na cabeça dele é assim, é o lúdico, é o diferente. E aí eu falo no livro que talvez a forma da gente diminuir o preconceito, a vida da gente é
é uma brisa, né? Passa muito rápido. E criança, olha só, ela descobre as coisas com um jeito que depois a gente esquece. E a criança com TDAH descobre mais ainda, que para ela tudo, os desafios que ela tem, por exemplo, de ir daqui até a padaria, isso para uma criança. Um dia eu conversando com o Gabriel, você sabe a escola, né? Você pode ir sozinho? Ele já é enorme. Ah, eu sei, mas eu me distraio. Qualquer coisa tira a atenção, né? Isso, eu sei, mas eu não quero ir porque eu me distraio. Então, olha os desafios que ele tem, que são muito mais complexos do que a gente imagina. Parece uma coisa corriqueira para qualquer criança ou pré-adolescente na idade dele, mas na verdade não. Agora eu te pergunto, Eduardo, quando vocês notaram que havia algo ali diferente com o filho de vocês, vocês procuraram quem? Você e a Ivana? Procuraram que tipo de especialista? Porque é bom prestar esse tipo de serviço para quem está nos ouvindo agora. Olha só. Tem certeza que eventualmente tem algum pai, alguma mãe que está nos escutando que pode estar percebendo na sua fala, nas suas vivências, esse tipo de situação dentro da própria casa com o seu próprio filho. Quem é que vocês procuraram? Então, começou quando ele, lá aos 6 anos, não conseguia juntar duas letras. Lá na escola, olha, o Gabriel não está fazendo os exercícios na escola. Aí a gente, vamos conversar. Começamos com uma psicóloga. Depois a gente foi para uma psicoterapeuta, mas o diagnóstico final foi um psiquiatra que fez. Então, o que eu percebo é que tem tudo a ver com a área de psicologia. Aquilo que eu falei, alteração química no cérebro. Já está comprovado que é mesmo, né? E o tratamento, ele também é de longo prazo. E aí inclui fonoaudiólogo, inclui de novo a terapeuta. Multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Daí a dificuldade de você diagnosticar com precisão. Você não faz isso em 6 meses, 1 ano. O Gabriel levou 3 anos pra gente ter certeza. Tinha suspeitas de espectro autista, do Asperger, porque as coisas são parecidas. Sim, em algum momento elas se cruzam, né? Aí a gente chega à conclusão que não é só TDAH, tem lá um pouquinho do espectro das outras coisas também. Então, quando as pessoas lerem o livro, elas vão perceber, isso aqui não é só TDAH, porque toda criança que tem, na verdade, ela tem lá alteração química, e aí o espectro é amplo. É um tratamento de médio e longo prazo, é um diagnóstico, como a gente começou, com a psicóloga, né? A percebeu, a escola chamou, a gente foi conversar tinha uma escola, a escola tinha um psicólogo, a gente saiu da escola com a missão de achar uma psicoterapeuta, que foi quem indicou um psiquiatra para fazer o diagnóstico completo. O tratamento, ele é amplo, precisa de fonoaudiólogo para desenvolver, ele teve até aula de alfabetização fora da escola. E também incluiu, numa pequena fase, até remédio para ajudá-los. Existem remédios para isso. Mas isso é o fim, isso não é o começo. Você não chega, vou dar remédio, não é assim. Isso, cada caso é um caso. Leva um tempo para que isso aconteça e a gente está falando de vocês que são pessoas que têm uma condição adequada para poder cuidar disso. Então, agora eu fico pensando no caso, Eduardo, de quem, por exemplo, depende do SUS, né? Para começar, que esse diagnóstico é difícil, é demorado, é diferente daquilo que normalmente está se acostumado a perceber e para quem depende de SUS, então deve ser um drama completamente diferente, muito maior do que esse que vocês viveram, né? Olha só, incrivelmente, algumas escolas públicas aqui de Belo Horizonte têm profissionais para isso. Incrivelmente, assim. Interessante. Escolas municipais em BH. Escolas municipais em BH têm o psicólogo que podem ajudar. Eu vi 2, 3, não vou citar nome, mas é possível sim, talvez, as pessoas apurarem. O serviço público às vezes está mais preparado que algumas escolas particulares, e a gente passou por isso. Teve escola particular que chegou no momento, o Gabriel não dá mais, ele não acompanha. Entendeu? E a escola pública, ela às vezes ela é mais receptiva, como a gente usa hoje em dia, né? Ela aceita mais a diferença do que uma escola particular, por mais que você pague caro. E a questão do SUS, é o que eu falei, o remédio, ele não é o fim. Quer dizer, ele não é o início. Ele não começa, não, porque tem lá como é que chama o remédio? Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O remédio, ele não chega lá, vou pegar, não sei nem se tem no SUS, mas isso não é de jeito nenhum a primeira coisa que se deve fazer. Lembrei do nome, é Ritalina. Ritalina, que é um remédio até muito conhecido. Muito conhecido. Tem, nos Estados Unidos tem adolescente que usa para aumentar
a capacidade de concentração. Naquele momento crasso ali da escola. O Eduardo, tem aqui um ouvinte, o Rogério, ele mandou um WhatsApp pra gente aqui pelo 988-100-917, ele tá perguntando o seguinte: pergunte aí ao jornalista e escritor Rodrigo, se ele hoje, que diz que tem o transtorno, que ele conseguiu identificar que tem o transtorno, se ele até hoje sente esses sintomas, se isso foi controlado, ou se ainda hoje ele sente essas dificuldades que sentia na época da infância e da adolescência. Então, eu não consigo, isso é uma pergunta bacana, como é o Rogério? Rogério. Então, Rogério, assim, o que acontece é o seguinte, eu não fui diagnosticado, eu para me alfabetizar, eu tive que estudar dobrado. Eu lia demais, mas porque eu tinha uma dificuldade, eu tive que caminhar para isso. O que acontece hoje? O cérebro da gente encontra um caminho, a gente cresce, sabe? A gente não faz o menor sentido, eu hoje adulto. A única coisa é que eu ainda sou uma pessoa impaciente. Mas eu fico sempre, isso desde sempre, não antes, inclusive antes de eu saber do transtorno, eu fico atento. Sabe? E eu falo isso no livro. A gente está numa época de tanta intolerância, de tanta impaciência, que se o livro passa uma mensagem, é a mensagem que a gente tem que ser mais tolerante. Tanto com a criança quanto com as pessoas, de uma forma geral. Empatia, né? Que está faltando empatia, de maneira geral na sociedade. É a palavra, hoje, né? Empatia. Uma das pessoas que leu o livro me disse que é um belo exemplo de empatia. Ver o outro de um outro jeito, de tentar entender pelo que o outro passa. Eu acho que se a sociedade caminhasse para isso, se o livro conseguisse isso, já seria, assim, uma vitória.